Ok. Segunda reunião ordinária 2026, 26 de março de 2026. Boa noite a todos. De pé, vamos fazer a oração inicial. Ainda de pé, vamos fazer a execução do hino nacional. Havendo número regimental
sob a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Bárbara do Tuguri, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri. Expediente do dia. Determino nesta ordem: leitura da ata da reunião anterior, leitura de ofício, leitura, discussão e votação de projetos de lei. Ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri do ano legislativo de 2026, realizada no dia 26 de fevereiro de 2026, às 18 horas, em sua sede, situada à Praça José Batista Machado, número 14, Centro, Santa Bárbara do Tuguri, Minas Gerais, CEP 36.215.00. Após a oração inicial, o senhor presidente cumprimentou os edis e visitantes, constatou-se a presença dos vereadores Carlos Afonso Neves, Claudinei Marques dos Reis, Daniel Donato Silva, Ivanei Leandra Nepomuceno, Johnny Victor Siqueira Loschi, Wellison Miller Corinto Moreira, Pedro Paulo Júlio e as vereadoras Juscelia Maria da Silva e Maria das Graças Muniz Badaró. Havendo o número regimental, o presidente declarou aberta a reunião. Ao iniciar os trabalhos, foi executado o hino nacional. Em seguida, o senhor presidente determinou leitura do ofício número 016 de 2026. Logo após, concedeu a palavra ao vereador Pedro, que deixa claro o envolvimento de todos os vereadores no ofício citado e destaca a importância do trabalho dessa Casa Legislativa. Em seguida, o presidente determinou a leitura e deliberação do parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor do Processo Administrativo 04 de 2025, a qual foi lida pelo relator e vereador Pedro Paulo Júlio. Na sequência, o vereador Claudinei Marques dos Reis e a vereadora Juscelia Maria da Silva se retiraram momentaneamente do plenário e o presidente convidou para compor a mesa dos vereadores suplentes Francisco Xavier Landim e Marco Aurélio Gomes de Araújo e determina a votação do parecer, onde o mesmo obteve 8 votos favoráveis e 1 contra, do vereador Wellison Miller. Após a votação, os suplentes se retiraram e os vereadores Claudinei e Juscelia retornaram a seus lugares. Ato contínuo, o presidente Ivanei determinou a leitura e votação do parecer da comissão processante referente ao processo administrativo 05 de 2025. O vereador Claudinei votou contra o parecer e o vereador Johnny votou a favor do parecer. A vereadora Juscelia se manifestou destacando que a documentação referente à área da saúde, anteriormente citada, até o presente momento não havia sido entregue. Ressaltou ainda a existência de diversas omissões e falta de transparência na condição das questões relacionadas à saúde pública, razão pela qual teve decisão contrária ao parecer. A vereadora Maria das Graças, o vereador Wellison Miller e o vereador Carlos igualmente votaram a favor do parecer. O vereador Pedro, ao justificar seu voto, afirmou que, às vezes, podem surgir comentários no sentido de que determinado posicionamento teria caráter político ou intenção de promoção pessoal. No entanto, enfatizou que não compreende como a situação chega a esse ponto. Destacou que, ao elaborar seu parecer, já havia apontado a ausência da documentação da saúde, a qual foi solicitada pela vereadora Juscelia, e não foi entregue, e que, inclusive, já se encontra sendo discutida na esfera judicial. Ressaltou ainda que, relacionada à saúde, os recursos destinados não teriam atingido sequer o percentual mínimo constitucional exigido. Diante desses fatos, afirmou não haver possibilidade de se posicionar favorável, defendendo que a situação deve ser devidamente apurada, motivo pelo qual votou contra o parecer. O vereador Daniel também declarou voto contrário ao parecer. E, por fim, o presidente Ivanei votou a favor do parecer. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação da emenda aditiva número 01 de 2026 ao projeto de lei número 038 de 2025. A mesma foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o presidente determinou leitura e deliberação da emenda modificativa número 01 de 2026 ao projeto de lei 038 de 2025, a qual seguiu sendo aprovada por todos
por todos. Dando continuidade, foi determinada a leitura e deliberação ao projeto de lei 038 de 2025, que institui o Conselho Municipal Álcool e Outras Drogas, COMAD, do município de Santa Bárbara do Tuguri e da outras providências. O vereador Daniel deseja uma boa noite a todos os presentes e o público que acompanha a reunião pelas redes sociais. Relatou que esse projeto já esteve nessa casa no ano passado, ocasião em que foram realizadas as devidas alterações. Diz que se trata de uma matéria de grande relevância para o nosso município, especialmente diante do aumento significativo do número de usuários de drogas e do crescimento preocupante do consumo de álcool em nossa comunidade. É inegável a importância da aprovação de iniciativas como esta. No entanto, não basta apenas aprovar um projeto de lei se não houver a devida responsabilização e conscientização das famílias. A fiscalização por parte do poder público é fundamental e deve ser intensificada. Completa que a participação ativa dos pais e responsáveis é indispensável, não podendo transferir a responsabilidade para os órgãos públicos ou para outras instituições competentes, deixando de exercer o papel dentro dos próprios lares. A prevenção começa em casa, por meio do diálogo, da orientação e do acompanhamento constante. Portanto, é necessário que, além da atuação do poder público, haja também o comprometimento das famílias, para que enfrentemos de maneira efetiva essa realidade que tanto gera preocupação. O projeto seguiu sendo aprovado por todos. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação do projeto de lei 039 de 2025, que regulamenta o pagamento de multas de trânsito incidentes sobre veículos oficiais do município de Santa Bárbara do Tuguri, que institui a ação de regresso obrigatória contra o condutor infrator e disciplina os procedimentos para os casos de não identificação do responsável. O vereador Daniel Donato Silva pediu vista do presente projeto e, em seguida, fez uma breve explicação. Alega que, conforme deliberação em reunião de comissão, foi sugerida a inclusão de um dispositivo que determine a adoção de uma planilha de checklist a ser preenchida pelo condutor antes da utilização do veículo oficial. A proposta visa estabelecer que, antes de sair com o veículo, o motorista registre informações para a quilometragem, o estado de conservação e demais observações. Esse procedimento trará maior controle e transparência na utilização da frota pública. Ressalta que o próprio artigo 6 do projeto dispõe que é vedado ao gestor municipal conceder perdão, anistia ou deixar de promover a devida cobrança quando identificado o condutor infrator sob pena de responsabilidade. Dessa forma, a implementação do checklist facilitará a identificação de eventuais infrações, bem como a apuração de responsabilidade, inclusive em casos de multas. Portanto, a medida contribuirá para fortalecer a fiscalização, melhorar a organização administrativa e resguardar tanto a gestão municipal quanto os próprios condutores. O presidente Ivanei fez um breve comentário sobre o projeto, dizendo que foi solicitado o pedido de vistas pelo vereador Daniel e que também concorda com o pedido. Entende que é importante ter esse tempo para analisar melhor o projeto, até mesmo para evitar possíveis erros futuros por parte do próprio órgão, pois se trata de algo que envolve responsabilização e não deve correr o risco de punir injustamente quem não foi o responsável. Ato contínuo, o presidente determinou a leitura e deliberação do projeto de lei número 01 de 2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos ativos, inativos e comissionados do município de Santa Bárbara do Tuguri. O vereador Pedro fez um breve comentário, no qual diz que esse projeto não se trata de favor do Poder Executivo aos funcionários públicos, e sim do cumprimento de uma obrigação legal. A revisão anual dos salários com base no INPC, em 2025, foi de 3,9%, quase 4%, e que é uma exigência prevista em lei e também na nossa lei orgânica. Ao analisar o artigo 45 da lei orgânica, fica exigido que o Executivo efetue esse pagamento, portanto, não é um benefício concedido por vontade política, mas sim um dever legal que precisa ser cumprido.
Comenta que o prefeito está cumprindo sua obrigação, e é isso que deve ser feito. Mas o que lhe chama a atenção é que algo obrigatoriamente legal venha com tanta ênfase para a apreciação dessa casa, enquanto em outras situações que envolvem gastos excessivos no município, não há o mesmo cuidado em submeter ao debate ou à fiscalização adequada. Por se tratar de um cumprimento da lei e de um direito dos servidores, voto a favor do projeto. E o projeto de lei número 01 de 2026 seguiu sendo aprovado por todos. Em seguida, foi determinada a leitura e deliberação do projeto de lei número 02 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Municipal da Atenção e Assistência aos Idosos e seus familiares, e das outras providências. O vereador Pedro cumprimenta a todos os presentes e todos que acompanham pelas redes sociais. Diz que é importante falar que é um projeto que o senhor prefeito pode sancionar ou vetar, sendo um projeto que trata de nossos pais, nossas mães, das pessoas que ajudaram a construir esse município. Enfatiza que todos nós temos alguém na família que depende de cuidados, atenção e políticas públicas responsáveis, mas o que causa preocupação é a questão das prioridades orçamentárias. Continua dizendo que essa casa aprovou a LOA ao final de 2025, prevendo um montante de 549 mil para determinadas despesas, como diárias e viagens, e que foram destinados apenas 8 mil para ações voltadas aos idosos. O mesmo diz que há idosos que necessitam desse valor de 8 mil reais em poucos meses para custear tratamento de saúde. Não se refere ao questionamento da legalidade, mas sim sobre as prioridades. Afirma que, através desse projeto, a Casa busca comover o Executivo para que haja maior atenção às políticas voltadas à pessoa idosa. Diz que hoje exerce um mandato, mas amanhã serão eles a depender dessas demandas políticas. O vereador Pedro finaliza pedindo que o Executivo reavalie, contribua e fortaleça essa iniciativa, deixando seu voto favorável ao projeto. A vereadora Juscelia faz uma pequena observação sobre o projeto 02 de 2026, diz que esses 8 mil reais seriam durante o ano todo. Dividindo esse dinheiro para cada mês do ano, chegaria aproximadamente 500, 400 reais. O vereador Pedro completa dizendo que seria 750 reais. E a vereadora continua falando que, dividindo esse orçamento mensal para cada idoso, não daria R$1 para cada um. O vereador Daniel inicia que esse projeto é de suma importância para o nosso município, pois representa avanço, cuidado e respeito com aqueles que construíram a nossa cidade. Hoje, muitos idosos que precisam de auxílio acabam sendo encaminhados para outros municípios, por falta de espaço e estrutura. O que acha muito triste, já que contribuíram toda a vida com a cidade e seu desenvolvimento. Ressalta que é fundamental apreciar esse projeto com cautela e responsabilidade, pois devemos nos colocar no lugar do outro e pensar no futuro. E se posiciona a favor do projeto. O mesmo foi aprovado por todos. Ato contínuo, o presidente Ivanei determinou a leitura e deliberação do projeto de lei número 003 de 2026, que concede reajuste aos servidores públicos, comissionados e agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru. O mesmo foi aprovado por todos. Neste momento, o presidente concedeu a palavra à senhora Luísa Marilac, que estava inscrita na tribuna, porém a mesma não estava presente. Na sequência, o presidente Ivanei concedeu a palavra aos vereadores que desejassem fazer uso da mesma. O vereador Claudinei Marques desejou uma boa noite a todos. De início, trouxe à casa a situação de uma moradora da comunidade da Jacutinga, em relação ao telhado de sua residência. O mesmo relata já ter estado na casa da moradora e tentar resolver a situação de vulnerabilidade do telhado por meio do CRAS, com documentos e conversas. Porém, há mais de um ano não obteve resultados. O vereador Claudinei relembra o projeto que aprovaram em 2021, que autoriza reforma, construção e doação de material de construção para famílias em situação de necessidade. Indaga acerca de cumprimento desse projeto na prática, já que situações como as citadas são tão burocráticas e demandam tanto tempo.
Relata que a população já fez leilões para auxílio de algumas pessoas, mas que isso é competência do município, que conta com assistência social e verba destinada a isso. Outro ponto relatado é a situação da saúde, que recebe várias queixas a respeito. Questiona sobre a aplicação das verbas destinadas e da transparência sobre esse setor. Ressalta que somos um dos poucos municípios que ainda não conta com atendimento especializados e completa dizendo que seguirá cobrando melhorias. Continuando sua fala, o vereador cita as pontes do município, como a ponte da comunidade do vereador Rivanei, a ponte perto da casa do senhor Ailton e a ponte próxima ao Bino, dizendo que são tomadas apenas medidas paliativas e provisórias, como jogar terra e pontes de madeira, igual ocorreu com a ponte dos Fernandes. Para finalizar, fala sobre a votação que teve hoje. Na casa, diz que ele e a vereadora Juscelia enfrentaram um processo por meses. Foram meses de angústia, mesmo sabendo que não havia feito nada de errado, e que hoje, ouvindo sobre perseguição política, diz que foi isso que eles sentiram. Encerra agradecendo os vereadores que tiveram bom senso e votaram pelo arquivamento dessa denúncia totalmente sem fundamento. Em seguida, a vereadora Juscelia deseja uma boa noite a todos e começa agradecendo os vereadores que votaram com bom senso e os vereadores suplentes, Marquinhos e Xavier. Agradece também a população que orou, que torceu, que acompanhou essa saga. Relata que foram meses complicados e com tentativa de cassação de mandato, por realizarem o dever de fiscalização do vereador. Diz que não irá abaixar a cabeça e continuará fazendo sua obrigação de fiscalizar. Completa dizendo que se um dia tentarem os caçar, será injustamente, porque na justiça comum o prefeito já tentou várias vezes e não conseguiu. A justiça não aceitou cometer injustiça, então, quando não conseguiu lá fora, trouxe para dentro dessa casa, porque o objetivo é claro: bloquear e impedir que a fiscalização continue, para que tudo corra livre e solto debaixo dos panos. A vereadora Juscelia afirma que a cidade voltou a aparecer na mídia dos indícios de superfaturamento na compra de material escolar, destacando que o Ministério Público investiga os preços e que a documentação solicitada não foi apresentada. Também cita o atraso na entrega de material e falta da qualidade dos uniformes do ano anterior. Ainda comenta sobre a pauta do vereador Claudinei, sobre pontes em situações precárias. Menciona denúncias feitas ao Ministério Público e perícias que constataram abandono e falta de manutenção, com riscos para a população e soluções apenas paliativas. A vereadora agradece, dizendo que a realidade do nosso município não é só a tela do Instagram. Termina sua fala dizendo que existe uma cidade real, uma população real e problemas reais. Em seguida, o vereador Pedro inicia sua fala desejando uma boa noite a todos, dizendo que quer chamar a atenção dos senhores para um assunto muito sério. Alega que, infelizmente, o portal de transparência tem mais nome do que prática, porque encontrar informações claras e completas no site não é fácil. Ainda assim, fez comparações com o pouco que conseguiu apurar. Relata que até parece coincidência o vereador Claudinei ter falado de saúde antes. Diz que no ano passado, a receita do município foi de R$ 33.135.000. Pela lei, no mínimo 15% desse valor deve ser investido em saúde, sendo obrigação legal. Isso significa que o Executivo deveria ter aplicado R$ 4.970.000 na saúde, de acordo com o que consta no portal de transparência. Foram gastos R$ 4.134.000, ou seja, menos do que o mínimo exigido por lei. O vereador Pedro diz que não pode afirmar que houve irregularidade ou omissão. Completa que não está acusando, está lendo números que estão publicados oficialmente pela própria administração, e o que também o preocupa. E outro caso, o município gastou R$ 4.184.000 com cultura e festas. Isso significa que o município gastou R$ 147.000 a mais com festas do que saúde, e que essas informações estão disponíveis para quem quiser ver.
aproveitou o momento para comentar também a respeito das pontes do município, onde muitas das que foram feitas de madeira não foram planejadas pelo poder público, e sim pela mobilização da população, que juntos davam um jeito na situação. Continua dizendo que o trabalho do vereador não é pagar receita médica e fazer favor pessoal. Finaliza sua fala agradecendo e dizendo que o trabalho do vereador é fiscalizar, cobrar, trazer dados e questionar prioridades. E que isso incomoda, porque nunca foi feito dessa forma antes. Mas uma cidade que investe mais em festa do que em saúde precisa, no mínimo, parar para refletir, pois algo está muito errado. O vereador Daniel deseja uma boa noite a todos e inicia falando sobre o auxílio alimentação, aprovado por essa casa no mês de maio do ano passado, que ainda não foi pago. O mesmo indaga o porquê desse projeto não estar sendo praticado, já que foi aprovado. O mesmo afirma que tem exercido seu trabalho de fiscalizar, mas que essa função tem gerado problemas e até tentativas de intimidação no município. Comenta sobre um acontecido na prefeitura, em que foram acusados de coagir uma funcionária, o que, segundo ele, não ocorreu, e pode ser comprovado por vídeos. Destaca que, atualmente, quando o vereador fiscaliza, acaba sendo visto como um problema e aponta que a situação também estaria sendo enfrentada pelos vereadores Claudinei e Juscelia. O mesmo adentra em outro assunto, sobre a falta de água na comunidade dos Fernandes, que já dura muito tempo, que começaram o serviço e não concluíram. Na Bucânia, a situação também ficou a desejar. O vereador questiona qual é o papel dos vereadores e afirma que preferem enfrentar dificuldades, mas continuar cumprindo sua função de cobrar, fiscalizar e respeitar o povo. Aponta que os vereadores devem acompanhar e exigir resposta do Executivo, pois se todos atuarem junto, o município só tem a ganhar. Também sugere mais transparência nas ações da Câmara e propõe a transmissão das reuniões pela rádio para alcançar mais cidadãos. Finalizando, diz que seria uma forma de ampliar a informação e garantir que mais pessoas saibam o que está sendo discutido aqui, porque, às vezes, nas redes sociais da Prefeitura, parece que está tudo perfeito. Terminados os trabalhos e não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para fins de registro, lavrou-se a presente ata, que, após lida, se aprovada, será devidamente assinada. Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugurio, 26 de fevereiro de 2026. Ato está em votação. Aprovo. 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 Então, a ata foi aprovada. Ordem do dia. Leitura do ofício número 106, 2026. Comunicação de viagem oficial ao exterior. Gabinete do Prefeito, ofício número 106 de 2026. Assunto: comunicação de viagem oficial ao exterior. Excelentíssimo senhor presidente, Ivanei Leão Nepomuceno. Senhor presidente, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência nos termos da Lei Orgânica Municipal que estarei ausente do território nacional no período compreendido entre os dias 10 e 19 de março de 2026, em razão de agência oficial institucional de representação do município de Santa Bárbara do Tugurio em compromissos internacionais voltados à cooperação entre cidades e ao desenvolvimento sustentável. Durante o referido período, estão previstas agendas institucionais no âmbito de redes e organismos institucionais de cooperação entre governos locais, dentre as quais destacam-se: participação em agenda institucional de rede Mercosul, a realizar-se na cidade de Montevidéu, República Oriental do Uruguai, voltada à cooperação regional e ao intercâmbio de políticas públicas entre cidades da América do Sul. Participação na Assembleia Geral da BRICS, Associação de Cidades e Municípios.
a realizar-se em Nova Delhi, República da Índia, evento internacional que reúne prefeitos e autoridades municipais de países integrantes e parceiros do BRICS, com debates voltados ao desenvolvimento urbano e sustentável, à cooperação internacional entre cidades e ao intercâmbio de experiência administrativa. Registra-se que a participação das referidas agendas ocorre no exercício das atribuições institucionais do cargo, visando ao intercâmbio de experiências administrativas, ao fortalecimento da inserção internacional do município e à busca de oportunidade de cooperação entre cidades. Destaca que a participação do município em agendas institucionais internacionais dessa natureza contribui para o fortalecimento do intercâmbio de experiência administrativa, para a identidade de boas práticas em política pública e para a ampliação de oportunidades de cooperação e desenvolvimento para o município. Informa-se, por oportuno, que a participação das referidas agendas institucionais não implicará quaisquer despesas do erário do município de Santa Bárbara do Tuguru, não havendo utilização de recursos públicos municipais para custeio de passagem, hospedagem e alimentação relacionada à missão. Ressalta-se que o período de ausência não ultrapassa o limite estabelecido pela Lei Orgânica Municipal para comunicação formal, mantendo-se a regular continuidade das atividades administrativas desse Poder Executivo Municipal durante o referido período, sendo que se apresenta para o momento, renova protestos e eleva consideração e apreço. Respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Leitura do ofício 094/2026. Informa e encaminha mensagem de veto integral ao projeto de lei número 02/2026. Gabinete do Prefeito, ofício número 04/2026. Assunto: informe e encaminha mensagem de veto integral ao projeto de lei número 02/2026. Excelentíssimo senhor presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, venho informar e encaminhar mensagem de veto integral ao projeto de lei de iniciativa parlamentar que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Municipal de Atenção e Assistência ao Idoso e seus familiares. Após a análise do conteúdo de proposição legislativa, verifica-se que, embora a matéria trata de tema social relevante, a iniciativa apresenta vício de origem, por interferir diretamente na organização e funcionamento da administração pública municipal. O projeto estabelece a criação de programa administrativo, define diretrizes de execução, prevê celebração de convênios e parcerias, utilização de espaços públicos e a realização de campanhas institucionais, além de determinar a regulamentação da matéria pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias, gerando, inclusive, potencial impacto orçamentário. Nos termos da Lei Orgânica do Município, são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre a organização administrativa do Poder Executivo, bem como aquelas que tratem da criação, organização e atribuições de órgãos da administração pública municipal. A proposição legislativa em análise, ainda que formulada sobre a forma de autorização, interfere-se diretamente na condução das políticas públicas e na estrutura administrativa municipal, matéria que entrega a esfera de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Ressalta-se que o Poder Legislativo possui relevante papel na formulação de políticas públicas, podendo apresentar indicações, sugestões e propostas legislativas compatíveis com sua competência constitucional. Enfrentando a instituição de programas governamentais e a definição de mecanismos administrativos de execução, inserissem no âmbito de gestão do Poder Executivo. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de vício de iniciativa
por afrontar a lei orgânica municipal e os princípios da separação e harmonia entre os poderes. Diante do exposto, vetei integralmente o projeto de lei número 002 de 2026, por inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa e por interferência na esfera administrativa do poder público, do Poder Executivo, renovando votos de estima, consideração e apreço, respeitosamente, José Antônio Alves Donato, prefeito municipal. O veto está em votação. Lembrando que quem for favorável ao veto do prefeito vai votar a favor, quem não for, vota contra. Tem um xizinho aí. Fazer a conferência aqui. Primeiro voto contra. Segundo contra. Terceiro voto contra. Também contra. Também contra. Também contra. Então, o último veto também contra. Então, por unanimidade, o voto foi contra o veto. Senhor presidente, Só, por favor. Queria só fazer uma observação a respeito desse veto que a gente acabou de votar. Esse veto ele foi encaminhado pelo prefeito municipal, vetando um projeto, né, que nós desenvolvemos aqui na Câmara Municipal, que é um projeto que autoriza o Poder Municipal a instituir o Programa Municipal de Atenção e Assistência do Idoso e Familiares. Ou seja, um projeto de extrema relevância para o município. Né, como já foi dito até na outra reunião, seria tratado aqueles que construíram Santa Bárbara. Né? E aí ele vetou esse projeto, e no veto ele fala que tinha verificação de ocorrência de vício, e não tem vício nenhum no projeto. Não tem constitucionalidade nenhuma no projeto, está tudo ok. Aí no final aqui, como a Amanda mesmo já leu, fala: diante do exposto, vetei integralmente o projeto por inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa ou por interferência na esfera administrativa do Poder Executivo. Graças a Deus tivemos a votação, todo mundo votou derrubando esse veto. E na justificativa, na mensagem de veto, né, que a Amanda não leu, ele ainda fala: a matéria trata na proposição legislativa, aborda tema de reconhecimento relevante social, especialmente no que se refere à proteção, ao cuidado e à promoção da qualidade de vida à população idosa. Pauta merece permanente atenção do poder público. Mas quando foi que ele deu atenção a isso? Sendo que ele colocou na nossa lei orçamentária para gastar R$8.000 em um ano com os idosos. Quais são os projetos que hoje nós temos no nosso município voltado para os idosos? Nós não temos projetos. E aí, eu ainda resgatei aqui, no dia 25 de setembro de 2024, nós aprovamos um projeto que veio do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Pessoa Idosa, regimento interno e criação do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e da outras providências.
E esse projeto, ele se refere, o que seria feito com esse projeto? Atendimento dos direitos do idoso no ambiente municipal. Políticas sociais básicas de saúde, recreação, esporte, cultura, lazer e outras que assegurarem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do idoso. Então, quando isso foi feito? O que está sendo feito pelos nossos idosos? Nada, absolutamente nada. Não tem campanhas voltadas para idosos. E hoje, os nossos idosos, eu falo os nossos idosos do mundo, gente, os idosos são totalmente ativos. Né? Porque quando a gente fala de idoso, pensa só assim, em problema de saúde, vai gastar com saúde. Não, a gente precisa realmente de ter leis voltadas para os idosos, tendo também oficinas, teatros, atividades, porque os idosos são extremamente ativos e precisam disso, desse cuidado. E, infelizmente, a gente não tem nada voltado para os idosos. E aí foi aprovado esse projeto 2024, não foi feito nada. Agora, a iniciativa do vereador Pedro Daniel Juscelio e eu assinamos esse projeto, que foi aprovado por unanimidade na outra reunião. Ele ainda veta o projeto, querendo barrar que seja feito algo para os idosos. Eu não posso achar isso comum, eu não posso achar isso normal. E agradeço a todos os vereadores por terem se posicionado novamente a favor do projeto, porque é sim um projeto de extrema relevância e nós vamos seguir até esse projeto, de fato, estar sendo executado e a gente dar dignidade aos idosos do nosso município. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Ao público presente, ao público que nos acompanha de casa através das redes sociais. Vereador Claudinho já falou tudo, né? Gostaria de parabenizá-lo, vereador, pelas suas palavras, e agradecer aos vereadores a maturidade dessa casa, porque hoje nós vimos que os vereadores que estão aqui, a maturidade deles, esse projeto, gente, não é de 1, de 2, de 3 vereadores, esse projeto é dessa casa, esse projeto são todos os vereadores, e mostraram isso quando colocamos o projeto em votação, ele foi unânime, hoje, na derrubada do veto unânime. Parabéns, vereadores, eu acho que assim é que vocês estão vendo, trabalhando com bom senso. Parabéns a todos. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, ô vereador, que você não comentou, ele colocou aqui no final dele aqui do veto, ele disse de uma forma bem, eu achei até engraçada essa forma que ele colocou aqui, ó. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de vício de iniciativa por afronta à lei orgânica municipal. Senhores vereadores, aqui não tem nenhuma afronta à lei orgânica municipal, não tem afronta a nenhum poder. Isso aqui é um projeto de extrema necessidade, o vereador já falou, não quer ser repetitivo, não existe afronta, está tudo dentro da lei. Ele usa isso para vetar um projeto que ele sabe que é de extrema necessidade. Então, mais uma vez, parabéns, vereadores, todos, parabéns pela votação de vocês mais uma vez. Parabenizar, né, aos vereadores também. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos que nos acompanham aqui na Câmara e nas redes sociais. Parabenizar os vereadores que não se abateram ao veto do prefeito, né, porque tem uma parte aqui também, né, que ressalta, está escrito aqui, ressalta o poder legislativo, possui relevante papel na formulação de políticas públicas, podendo apresentar indicações, sugestões, propostas legislativas compatíveis com sua competência constitucional. Eu acho que o prefeito ele quer nos colocar dentro de uma latinha e fazer. Eu vou usar ele no dia que eu preciso. É dessa forma que quer fazer. Ainda colocou aqui sobre a harmonia entre os poderes. Que dia que tem harmonia entre os poderes aqui, entre o legislativo e o executivo? Não tem. A gente manda uma coisa questionando, a gente não obtém resposta. Tudo a gente não obtém resposta. Então, assim, não tem tanta harmonia e quando vai se priorizar, que é a saúde do idoso, que é de grande importância no município, ele veta. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado e tem que pedir um pouco ao prefeito de transparência e cuidado com os nossos idosos, que é o nosso futuro também. Tá? Desde já, muito obrigado, boa noite. Leitura e deliberação da emenda aditiva número 01/2026 ao projeto de lei número 039/2025. Emenda aditiva número 01 de 2026 ao projeto de lei 039 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, Minas Gerais.
o vereador infracinado, de conformidade com suas prerrogativas legais, vem respeitosamente requerer que, após tramitação regimental apresentada ao plenário da Câmara, a emenda aditiva abaixo, que, se aprovada, incorporar-se ao projeto de lei número 039 de 2025, devendo este ser encaminhado ao Executivo Municipal para os fins cabíveis e de direito. Emenda aditiva ao projeto de lei número 039 de 2025, que inclui o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único. Para viabilizar a adequada identificação do condutor, o município poderá instituir procedimento de controle de frota, mediante a utilização de formulário para o próprio, a ser preenchido previamente a cada deslocamento, no qual o motorista deverá verificar as condições básicas de segurança do veículo, registrar-se a quilometragem inicial e final na rota percorrida, bem como apor sua assinatura. Santa Bárbara do Tuguru, 23 de março de 2026. Daniel Donato Silva, vereador. Emenda em votação. Aprovo. 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 Então, a emenda foi aprovada. Seguindo aqui, leitura e deliberação do projeto de lei número 039/2025, que regulamenta o pagamento de multas de trânsito incidentes sobre veículos oficiais do município de Santa Bárbara do Tuguru, que institui a ação de regresso obrigatória contra o condutor infrator e disciplina os procedimentos para os casos de não identificação do responsável. Gabinete do Prefeito, projeto de lei número 039, de 15 de dezembro de 2025. Regulamento o pagamento de multas de trânsito incidentes sobre veículos oficiais do município de Santa Bárbara do Tuguru. Institui a ação de regresso obrigatória contra o condutor infrator e disciplina os procedimentos para os casos de não identificação do responsável. O prefeito municipal de Santa Bárbara do Tuguru, José Antônio Alves Donato, no uso de suas atribuições legais, encaminha apreciação, discussão e votação pelo Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. O município poderá efetuar o pagamento de multas de trânsito incidentes sobre veículos oficiais de sua propriedade, exclusivamente para fins de regularização imediata da frota e da garantia da continuidade dos serviços públicos. Parágrafo único. O pagamento previsto no caput não caracteriza perdão da infração, nem exonera o responsável da obrigação de ressarcimento, constituindo-se em medida administrativa de interesse público. Gabinete do Prefeito, 15 de dezembro de 2025, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. O projeto está em votação. Aprovo. 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 O projeto foi aprovado. Seguindo aqui, leitura de indicação do vereador Wellerson Miller Corinto Moreira. Indicação número 01 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, o vereador que este subscreve na forma regimental requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Requer que o chefe do Poder Executivo Municipal analise a viabilidade de execução do projeto sugestivo de praça pública no bairro Sagrado Coração de Jesus, a qual segue anexo. Santa Bárbara do Tuguru, 19 de março de 2026, Wellerson Miller Corinto Moreira, vereador. Senhor presidente. Pode ir. Boa noite a todos que acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos presentes, em especial aos familiares, do senhor Henrique Martins, o senhor Riquinho,
a Babá, né, a Bárbara Inês, esposa do Sr. Riquim, Dona Zélia. Né. Eu vou ler aqui um trecho aqui do projeto, a indicação que a gente está indicando lá na praça, na quadra, aquele espaço que tem ali, que foi doado em 1981 pela família, né, do senhor Henrique Martins e a dona Nila. Né, hoje até a praça, hoje você puxar no Google, lá consta Praça São Luís. Né, em contato comigo, Fernando, filha da Babá, me passou um projeto muito bem feito, muito bem bolado, está aqui, depois eu posso estar mostrando para os vereadores, né, está acompanhando. E junto com ele a gente fez alguns complementos. Eu já tinha mandado aqui já para casa, para o executivo, um playground, né, para ter aqui na nossa cidade, para as crianças, para a família, final de semana, ter um espaço. E juntou as ideias, junto com a do Fernando, né, que fez um grande trabalho aqui. Eu vou ler aqui uma parte aqui. Santa Maria do Tuguru completou 31 de dezembro de 2025, 63 anos de emancipação política. Muitas foram transformações que ocorreram na cidade para que se tornasse a cidade de referência que é hoje. Uma delas foi a expansão do loteamento, que permitiu que mais pessoas pudessem ali morar e desenvolver o local economicamente, socialmente. Sabe-se que terras onde hoje se situa no bairro Sagrado Coração de Jesus, pertenceram ao comerciante senhor Henrique José Martins, que ali estabilizou sua família, gerou suas descendências, antes de se tornar um bairro. O local era utilizado por sua família para a prática de agricultura familiar, como plantação de milho, que abastecia a região. Na época, visionários filhos do senhor Henrique fizeram com que o local fosse dividido em loteamentos, promovendo assim a expansão urbana da cidade. A primeira casa ali foi construída, foi a do senhor falecido, o senhor Toninho Alango. Com homenagem aos entes da família, vários ruas do bairro receberam os seus nomes, como a rua Henrique José Martins, situada no centro do bairro, a rua Guilhermina Martins, a rua Maria Anita Martins, observadas na imagem que está aqui a seguir. Com contrapartida, para a criação do loteamento, alguns terrenos foram cedidos para o governo municipal, de forma a serem utilizados para necessidades da sociedade, como praças, igrejas e postos de saúde. Um dos terrenos cedidos fica entre as ruas São Luís e o Henrique José Martins. Como é percebido, ali logo atrás, tá, gente? Esse espaço está da quadra ali do Sagrado Coração de Jesus. Essa decisão traz diversos problemas, a questão que ele está falando aqui a respeito dos ônibus. Lá está colocando um ônibus. Né? A gente está dando a opção, também está aqui no projeto, de estar do lado ali do CRAS, tem um espaço ali que é da prefeitura, vai ficar ali mais perto também até das escolas. E retirar a questão onde os ônibus ficam lá. Apesar também, um detalhe que ali atrás fica céu aberto. Né? Então, a gente está também nesse projeto aqui também, a indicação, né, desse projeto, da praça, para poder também já estar fazendo a questão da garagem dos ônibus escolar, para não ficar na questão no tempo, né, se acabando aí. E a respeito do que ele tinha me passado e tudo, né, que foi aí essa doação, né, era para ser feito ou uma igreja ou uma praça, né? Só que a igreja já tinha sido feita, já está construída, né? Todo mundo sabe, lá em frente à igreja, em frente à escola. E com isso, ele está dando aqui, a gente juntamos a ideia de ter um playground, como eu disse, né? Naquela rua descendo ali, que é muito perigoso, colocar quebra-molas, e nessa praça ter ali questão de eventos também, né? Com familiar, onde visitantes, até ali mesmo onde tem a escola, os alunos da própria escola, o pessoal também ali, os moradores, enfim. Essa é a indicação, lembrando que a nossa parte a gente foi feita, aquele processo, né? Povo, legislativo, executivo. A gente, todo mundo sabe, o legislativo não executa. Quem executa é o prefeito. Essa indicação vai chegar nas mãos deles, foi muito bem elaborada também pela nossa advogada Eline, onde vai chegar nas mãos deles. E isso vai ficar a critério dele de estar
assumindo a fazer essa praça. No mais, eu quero agradecer pela confiança da família, principalmente do Fernando, que teve sempre pelo telefone, tendo contato, fez, né, postou os vídeos, explicando a real situação lá. Então, nada mais do que fazer essa honraria também à dona... Fugiu. Nila, dona Nila, que é o caso do nome. E Maria Oline. Então, é isso, gente. Então, está aqui encaminhado. Espero que o Executivo possa fazer essa praça lá, que vai ser uma benfeitoria para o nosso bairro também. Muito obrigado. Fica. Ela que passou. Sim. Eu li de acordo com o que ele passou aqui. Maria Antônia Martins. Obrigado, senhor Henrique. Só complementando aqui, vereador, eu tive a oportunidade de ver o vídeo que o Fernando mandou. Gostaria de parabenizá-lo, um trabalho bacana, muito bem feito. É isso que eu falo, gente, é aí que vem aonde une os poderes e aonde é o fazer, e o fazer o bem. Né, para vocês entenderem, é um projeto bacana, que atende toda a sociedade, é um projeto necessário, é um projeto que eu tenho certeza que é viável para o município e vem respeitar a respeito da memória dos idosos, que foi eles que construíram tudo isso. E já uma sugestão, né? Por que não Praça Dona Nila, né? Por que não essa sugestão? Então, gente, é aí que o prefeito entra, a boa vontade do prefeito em fazer, né? Se quiser, ele consegue. Obrigado. Parabéns aí pela indicação. Eu acho importante usar aquele espaço lá de uma forma melhor, porque a gente sabe que a gente tem outros espaços para estar colocando veículos, né? E vamos aguardar aí o êxito, né? Seguindo aqui, leitura de indicação do vereador Daniel Donato Silva. Indicação número 01 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, o vereador que essa subscreve na forma regimental requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Requer que o chefe do Poder Executivo Municipal analise a viabilidade de locação de pelo menos 2 lotes situados nas proximidades do Centro Infantil Branca de Neve, com a finalidade de destiná-los ao estacionamento de veículos. Santa Bárbara do Tuguru, 23 de março de 2026, Daniel Donato Silva, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite aos que nos acompanham aqui na Câmara e nas redes sociais. A indicação feita por mim, né, da necessidade de ter um espaço para estacionar os carros ali naquela rua da creche, visto que aquela rua ali, nos períodos, principalmente nos períodos de pico, né, que é de levar as crianças e buscar as crianças de manhã e à tarde, fica muito cheio e muito sobrecarregado. A gente sabe que aquela rua é uma rua pequena e tem a necessidade, né, o Executivo pode estar alocando uns 2 lotes, pelo menos, para colocar, né, os carros, principalmente dos funcionários, que chegam ali de carro, pode colocar o carro ali para ficar mais tranquilo, porque a gente vê que essas ruas, principalmente aquela rua ali, ela é de uma precariedade absurda. Ela é no centro da cidade, já teve várias coisas, até o empréstimo de 5 milhões que o prefeito sugeriu aqui no ano passado, ele não mencionou aquela rua. Ele não mencionou aquela rua que desce ali também perto do Vanildo, do pastor, ele não colocou aquela rua. E essa rua é usada diariamente, tanto pela prefeitura, quanto por nós moradores, então é de muita necessidade. Então, assim, a gente vem aqui encarecidamente pedir para que o Executivo faça isso, que a partir do momento que hoje eu levo minhas crianças lá na creche, eu
estou lá diariamente, né, olhando lá, eu vejo como que é difícil, né? O Iago está ali, ele sabe como é que é difícil. Tanto o pessoal chegando com as crianças, o motorista chegando com as crianças também do ônibus. Então, é muito perigoso e o município podia dar uma olhada e olhar com carinho, né, para essa situação, porque a gente precisa um pouco mais de respeito. As crianças ali, os moradores daquela rua ali precisam um pouco mais de respeito. Quando tem festa, a principal rua a ser usada é aquela ali, quando fecha o trânsito aqui. É usada aquela rua ali. Então, a gente pede que o prefeito olhe com carinho para aquela rua ali, faça as devidas melhorias, né, mínimas, né, possíveis, porque aquela rua ali está intransitável. Desde já, muito obrigado. Então, parabéns aí aos vereadores, né, tanto o Daniel quanto o Elis, pelas indicações. E, nesse momento, concedo a palavra aos vereadores que queiram fazer o uso da mesma. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes hoje na Câmara Municipal. Uma boa noite a todos que nos acompanham através das nossas redes sociais. O primeiro assunto que eu venho tratar aqui hoje nessa casa é a resposta de um ofício que foi encaminhado ao Poder Executivo, o ofício número 016, que era uma solicitação relacionada à revisão da vida funcional dos servidores do município, especificamente no período referente a 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. E aí o prefeito nos respondeu, e aqui no ofício onde ele nos responde, ele coloca: ressalta-se ainda que eventual reconhecimento de direitos funcionais que resultem no impacto financeiro para o município dependerá da correspondente previsão orçamentária, podendo exigir a elaboração de projeto de lei específico a ser encaminhado à Câmara Municipal com vistas à autorização legislativa necessária e eventual abertura de crédito orçamentário adequado. Então, assim, todas as vezes que passou qualquer projeto nessa casa, sempre foi aprovado. Principalmente quando se trata a qualquer situação que vai ser benefício ao servidor público. Pelo contrário, nós, vereadores, a maioria das vezes que lutamos pelos direitos dos servidores públicos. E pode ter certeza, porque hoje mesmo uma funcionária veio me perguntar a respeito da situação e eu deixei ela ciente sobre esse ofício que nós havíamos recebido e fui muito claro com ela que o que dependesse aqui da Câmara Municipal, acredito que de todos os vereadores, nós estaríamos aqui para aprovar qualquer projeto que for relacionado a isso. Se for preciso de uma abertura de crédito, uma suplementação, estaremos aqui para auxiliar para que os servidores tenham aquilo que é de direito deles. Então, isso aqui é só para esclarecer essa situação e deixar todos os servidores cientes disso e mais tranquilos. Agora, dando sequência, a gente fala muito aqui na Câmara sobre projetos e mais projetos que nós votamos, aprovamos, e esses projetos nunca são colocados em prática. E, às vezes, dá até a impressão que é uma implicância da gente falar sobre isso. E, quando eu falo, eu gosto de falar e ter, de fato, algo concreto para ser dito. Então, esses dias eu vim aqui na Câmara Municipal e fiz um levantamento em nossos arquivos, desde 2021, que foi quando o prefeito atual, né, o Donatinho, está como prefeito. E no ano de 2021, passou nessa Casa Municipal 35 projetos que foram aprovados. Apenas um em 2021 não foi aprovado, que era aquele de empréstimo de 1 milhão que ele queria logo de cara. E destes 35 projetos, apenas 7 estão sendo executados. Depois, em 2022, foram 24 projetos aprovados, nenhum projeto rejeitado e apenas 8 executados. Em 2023, 19 projetos aprovados, nenhum rejeitado, 4 executados. Em 2024, 13 projetos aprovados, nenhum rejeitado, 5 executados. No ano de 2025, foram 28 projetos aprovados, 4 projetos rejeitados. Esses rejeitados foram aquele do despejo de lixos, a proibição da ocupação de via pública por veículos,
o que fazia celebração com acordos com entidades internacionais e aquele do empréstimo de 5 milhões. Foram apenas esses que não foram aprovados. Mas dos 28 aprovados, apenas 7 executados. Então, foram aprovados, nestes 5 anos, um total de 119 projetos. Rejeitados, apenas 5. Executados, 31. E, pasmem, engavetados, 88. Porque a gente não vê esses projetos sendo executados de forma alguma. Então, eu fiz esse levantamento para a população ter noção do quanto está complicado Santa Bárbara do Tugúrio. Porque quem vê as redes sociais, parece que a gente está morando numa cidade de primeiro mundo que está tudo perfeito, mas, infelizmente, não está. E o vereador Pedro sempre fala isso, que a gente aprova projetos, a gente não vê esses projetos sendo executados, sendo colocados em prática. Hoje mesmo, acabei de citar aqui agora há pouco, dessa questão dos idosos, que não foi colocado em prática. E assim como esse que eu falei dos idosos, tem outros. Aí eu vou ressaltar rapidamente aqui, no ano de 2021, um projeto que criava a contribuição à Associação Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes. O que foi feito até hoje, aqui com essa parceria com a Trilha dos Inconfidentes? E na mesma reunião também foi aprovado um projeto que criava o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, que eu nem sei se existe. Inclusive, vou até encaminhar um ofício perguntando se existe esse conselho, que eu nunca vi ser feito nada voltado para o turismo, nem para o ecoturismo em 5 anos. Então, ou seja, 2 projetos que foram aprovados em 2021, voltados para o turismo e ecoturismo, que foram, de fato, jogados na gaveta e nada executado, que realmente não foram colocados em prática. E depois, eu venho agora mais recente, na última reunião, o vereador Daniel, inclusive, falou, e, pasmem, hoje também uma servidora veio falar comigo sobre isso, auxílio alimentação. Foi aprovado, votamos o projeto, e até hoje ele não foi executado. E aqui no artigo 8, fala, o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 dias, que já venceu há muito tempo. Se tivesse sido regulamentado com 180 dias, já era para ter pago pelo menos 6 meses para os servidores, que isso ia dar um total de mais ou menos R$ 1.200. Assim esperamos, Assim esperamos que ele pague o retroativo, Porque é de direito. E o que é mais engraçado, porque se fosse um projeto que tivesse sido desenvolvido por nós para beneficiar os servidores, ok. Mas não, ele mesmo criou o projeto e ele não coloca em execução e deu uma esperança para o servidor. Mas, como sempre, isso aqui foi uma cortina de fumaça. Na época estava estourando umas bombas, então eu tenho que criar uma cortina de fumaça. E foi realmente mais uma cortina de fumaça para ludibriar os servidores e os servidores acharem que ia ter esse benefício que até hoje nada. Quanto tempo que tem a aprovação desse projeto, e, infelizmente, ele também continua no papel. E agora eu vou falar de um projeto que eu vi nas redes sociais do nosso prefeito, que, inclusive, é um projeto também de encher os olhos, que é o projeto Arena Beach. O nome é até bonito, é chique, sofisticado, Arena Beach. Mas aí a gente vê nosso campo municipal destruído, até hoje não foi feito nada, virou um pasto, serve para cavalo pastar. A quadra municipal, que fica do lado do campo municipal, está lá da mesma forma, abandonada. O campo dos Fernandes e o campo do Olhos d'Água só é cuidado quando tem algum jogo, fora isso, vira um pasto, não dá nem para as pessoas fazerem caminhada. E eu queria até ressaltar e lembrar, cadê a quadra do Campestre, que foi licitada e tudo mais? Onde foi parar a quadra do Campestre, que está lá, julgada às traças, e também não foi construída? Cadê a quadra da escola municipal, que era para ter sido construída vinculada à escola municipal? Então, assim, se não está cuidando nem das áreas que tem no município para o lazer, aí vai montar uma Arena Beach, fazer a divulgação do Arena Beach, sendo que não cuida nem do que nós temos, do que os outros prefeitos deixaram, e nem do que ele fez agora ele está cuidando. Então, assim, realmente deslumbrar as pessoas com algo que não vai acontecer, que é mais uma cortina de fumaça, mais uma vez, isso vai ficar no papel, a gente já sabe disso. É realmente para iludir as pessoas. E, para finalizar, falando desses momentos de projeto e tudo mais
Mais uma vez, é repetitivo, sim, mas eu vou falar enquanto eu estiver nessa Câmara. Precisamos de projetos voltados para os animais de rua. Pelo amor de Deus. Cadê o nosso CCZ? Cadê o nosso Centro de Controle de Zoonoses? Semana passada, acredito que muitos aqui acompanharam a gente divulgando lá nas redes sociais, mais um animalzinho de rua que foi agredido. Ela teve o olho, saiu para fora, literalmente. Agradecer até o veterinário Júnior, que nos ajudou muito e mobilizou a população, e nós levamos ela, eu levei ela no sábado, internamos, depois uma outra pessoa buscou, está no cuidado na casa de uma pessoa, e a gente tem que se mobilizar e mobilizar a população o tempo todo com esses animais. Se a gente tivesse esse CCZ, que eu sempre bato no Centro de Controle de Zoonoses, a gente não estava passando tanto problema com o animal de rua. E eles não estariam se multiplicando também, porque a gente teria a castração itinerante, que é algo que resolveria todos esses problemas. Então, mais uma vez, eu vou impedir o Poder Executivo. Eu não vou encaminhar indicação falando sobre isso, que eu já indiquei, acho que até mais de uma, e nem resposta a gente tem, então a gente fica aguardando que ele faça alguma coisa a respeito disso. E só para encerrar, finalizar minha fala, eu quero deixar claro para a população, esse momento é uma fala específica para a população. Fiquem em alerta com o que vocês ouvem de alguns funcionários e alguns secretários. Porque estão falando, muitas das vezes, e principalmente que eu e a vereadora Juscelia, que estamos proibindo de máquina fazer serviço, que tem projeto que não está indo para frente, que nós votamos contra, e ficam plantando essas coisas na cabeça da população, como se nós estivéssemos contra a população. Já veio moradores, principalmente da zona rural, falar comigo. Falou, Cláudio, precisava da máquina, fazer um serviço lá. Falou que não vai, porque você não deixa, porque vocês fizeram um documento proibindo. E ele me falou, foi funcionário tal que me falou. Então, não é invenção, ele falou o nome, inclusive. Então, fica um alerta para toda a população, não caiam nessas mentiras de alguns funcionários, que tentam proteger o prefeito. Porque se tem alguma proibição de fazer qualquer serviço, é do próprio prefeito. Porque eu, vereador, eu não tenho poder de execução. Quem tem o poder de execução é o prefeito municipal. Então, se não está sendo feito algum tipo de serviço, isso não é culpa minha, nem da vereadora Juscelia, nem um outro vereador. E isso é porque o prefeito municipal não quis realizar. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro para toda a população tuguriense. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e uma boa noite. Presidente. Sim. Dá uma palavrinha também, porque o Claudinei citou a respeito, e todos sabem que é uma bandeira que eu defendo, que é a questão do esporte. Não tiro o direito de você ter falado, Claudinho, da questão do campo, concordo com você. Inclusive, os secretários, estão cientes todos, que eu estou quase todo dia cobrando a respeito dessa situação, que é a questão do campo da nossa rua. Já fez 1 ano em janeiro que a gente estava para voltar ele já agora no início de fevereiro, para a execução de um campeonato que ia vir 10 times de cidades diferentes, Brás Pires, Barbacena, Mercedes, Aristaba, Oliveira, enfim. Com isso a gente não conseguiu fazer ainda devido à questão que estão mexendo ali na arquibancada, no vestiário, a tela já está ali comprada, Eu fiz aí a correria também, junto ao executivo, de estar aí, vindo essa tela. Está esperando o tempo da chuva passar para poder colocar a tela. Enfim, na questão de campo grama alta, isso é fato mesmo, já fiz a cobrança, mas, que nem o Claudinho falou ali, quem executa, quem manda é o executivo, é o prefeito. Já cheguei na menina da cooperativa, já cheguei no DAS, cheguei em todos. Infelizmente, não tive o retorno, falando que vai limpar, até hoje não limpou. Inclusive, o Campo dos Fernandes também estava com a mesma situação, da questão do corte da grama lá. Fiz o pedido, estou pedindo, pelejando, deu de janeiro, nessas 3 situações. As quadras a gente faz o que a gente está conseguindo. Como eu já agradeci ao Romário aqui, foi lá, fez o soldamento de uma tela que estava solta, a gente vai estar mantendo os jogos lá, brincadeira, de toda sexta-feira, a criançada e tudo. Inclusive, voltei com os treinos com os meninos no sábado, para preparar eles melhor para o GENC. E, enfim, a minha parte, eu estou falando porque você tocou na bandeira, que é minha, bandeira minha, que todo mundo conhece desde 2017, aí atrás do esporte. O que está ao meu alcance eu faço, corro atrás,
né? Questão de competições, questão de entendimento aí com criançada, inclusive, há 15 dias atrás, tivemos lá na cidade de Paiva uma competição, né? É o famoso, estou tendo cão, estou caçando com um gato. Tivemos jogos ali em Correio de Almeida, faixa azul, porque a gente estamos sem o campo. Fez o roçamento lá do campo do Olhos d'Água, agradecer aqui a Cooperativa Mundial. Deixar bem claro, tá, gente? Não estou aqui falando que a cooperativa não foi cortar. Antes deles tem alguém que manda. No caso é o prefeito. Estou aqui, né, aproveitando a oportunidade, que já estava já no meu coisa de falar isso também aqui hoje, aproveitar que você tocou na bandeira, a respeito dos cortes dos campos. Para a gente voltar nas autoridades aí, os campeonatos, festival, que a gente sempre faz incentiva, né? Então, só repetindo aí, porque você tocou no assunto aí de uma bandeira que é minha. Não sei se foi o motivo de chegar até vir a mim, né? Mas eu estou na paz ultimamente, não vou entrar em detalhes, porque você tem uma bandeira turista, né? Mas o Emerson, não, mas não é um debate, não. Sim, é justamente por isso que eu quero entrar na situação. Inclusive, quando eu fui levar a questão da roçada do campo do Olhos d'Água e dos Fernandes, a servidora da cooperativa já tinha me falado. Falou, Claudinho, o Elison já me procurou, o Daniel já me procurou também. Você entendeu? Sim, sim, mas eu peguei... Não, mas o caso, tipo assim, eu não estava falando referente a você, era mas ao executivo. Não, é uma pauta e é uma bandeira que eu carrego. Sim, entendeu? sim. Por isso que eu tive aqui de falar. Porque muita gente, esse negócio de chegar aqui e falar assim, não fez isso, fez aquilo, e você também não fazia parte da gente, não adianta. Eu não sou de chegar aqui e ficar assim, precisa fazer isso, precisa aquilo. Toquei no assunto, que já estava previsto, estou de janeiro pelejando, e a questão de a gente fazer um pouquinho. Eu faço a minha parte. Eu deito meu cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, que eu faço a minha parte. Porque se eu não estou tendo com cão, como diz o ditado aqui, eu estou caçando com um gato. Entendeu? Mas eu acho assim que tem gente que tem as bandeiras, tem muita gente aqui que prometeu bastante coisa, mas está deixando só o executivo. Minha campanha, eu sempre falo aí, na minha campanha, antes de entrar aqui. Aproveitar, depois eu vou querer dar sequência, tá? Do meu tempo aí. Na minha campanha eu falava, gente, a gente não pode esperar só do executivo, a gente tem que fazer a parte da gente. Está certo, é obrigação de quem? Quem executa, como eu disse aqui, a questão do exemplo da praça, é o executivo, nossa parte fizemos. População, vereador, executivo, ele que vai executar. Se for da atenção dele, beleza. A questão nossa, questão de bandeira levantada, eu do esporte. O prefeito não está fazendo. O prefeito não está fazendo. Aí eu vou e falo assim, também não vou fazer. Quem vai perder? População, meus filhos, tenho 2 filhos, é o que mais me incentiva, que eu acho que todos sabem disso, é um de 13, um de 17 anos, me incentiva, eu gosto, sempre gostei. Aí eu vou falar assim, o prefeito não está fazendo, deixa acabar? Não. Então, eu acho que cada um que levantou a bandeira de política tem que, pelo menos, estar ali, manifestando, fazendo a propaganda. A gente tem tanta aí, questão entrando na sua pauta. O hotel aqui, a gente tem um hotel do Niltim, né? Tem umas cachoeiras tão bonitas aqui, a gente está divulgando. Eu acho bacana o trabalho que você fazia, aquela questão da campanha que você fez, eu acho muito bacana. Só desse detalhe, resumindo, cada que você tocou no assunto, eu já ia fazer a cobrança a respeito disso. E, voltando ao assunto aqui, só rapidinho, só para finalizar, está aí todo mundo na rua, você não é vereador, mas não é. Gente, eu sei falar a verdade. Eu Johnny, nós estamos numa situação aí, tem uma pessoa politicamente falava sempre para mim, a oposição tem que tirar a paz de quem está lá dentro. Eu estou falando de oposição, vai servir quem pega a carapuça, tá, gente? Não pega, pelo amor de Deus, mas já não sabe de quem que eu estou falando. Vão perder a paz, tem que tirar a paz de quem está lá dentro. E realmente, gente, se você não tiver fé em Deus, se você não tiver em oração, a paz sai. Mas a gente tem lá em cima, estou até arrupiado de falar, a gente tem lá em cima um Deus tão grande que dá força para a gente, entendeu? Eu estou firme e forte, eu não sou vereador, eu estou vereador. Esse negócio de falar assim, eu sou vereador, não existe isso. Vereador, quando você faz um concurso, é igual, como é que pode falar? Professor, é concursado, ele faz uma prova. Político não, a gente vai, candidato, tem os votos, fica aqui 4 anos, depois a gente sai. Então, só para resolver esse negócio, fico tranquilo, os 229 votos que eu tive, né? O Johnny teve quantos, Johnny? 217. Tem pessoas que estão querendo já ir na árvore, pegar o fruto e comer. Aí o negócio fala assim, vocês não têm culpa.
culpado é o prefeito. E tudo aqui, até com todo respeito, se parecer... vou nem só citar a situação, para falar que é o prefeito. Mas, enfim, eu tive 229 votos, o John 217. Nós, para fazer chegar nessa votação, a gente foi a mesma coisa de plantar. A gente semeou uma terra, a gente, coisa semente, esperou ela crescer e pegamos fruto. Agora tem gente que quer entrar aqui dentro dessa Câmara na base da marra. Uai, me ajuda aí, ué. Vai ficar aí pelejando. Tentaram aqui na Câmara, Aí está na Justiça. Então, gente, tem advogado na frente, fica tranquilo, não vou passar muitos detalhes, por causa da questão por causa do processo que está rolando. Então, tem gente muito má nessa vida e pode usar aí de má fé nas minhas falas. É isso. Mas fique tranquilo, estou vereador ainda, tá? Estou vereador, eu, Johnny, e vamos seguindo aí na fé de Deus, que vai dar tudo certo. Certinho. Obrigado. Mais alguém deseja? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores e quem nos acompanha aqui, eu queria chamar a atenção de vossas excelências e de todos que estão aqui, o que vem acontecendo no nosso município e o que está por acontecer. O que eu vou dizer para vocês aqui, eu acredito que seja conhecimento de todos já, mas, porém, ninguém fala, acho que estão vendo e estão deixando a coisa acontecer. Nós estamos, senhoras e senhores, na iminência de uma catástrofe sem precedentes no nosso município. Nós estamos acompanhando através das redes sociais, das mídias, tudo aí, o que vem acontecendo nos municípios próximos a nós, a questão das enchentes. Todo mundo, não é segredo para ninguém isso, só que nós estamos esquecendo do nosso município. Até hoje, o nosso executivo não fez nada para diminuir ou amenizar essa situação. Eu vou dar um exemplo para vocês, de alguns pontos, só para vocês terem noção do que pode acontecer, e Deus queira que eu esteja errado, mas vai acontecer, porque não está sendo feito nada. Nós sabemos que as chuvas vêm, que os problemas estão aí, Deus é quem manda, a natureza, quem somos nós, seres humanos ou homens, para impedir? Mas que nós podemos amenizar, nós podemos. É só porque a natureza ela mostra aonde vai acontecer os problemas. Se nós formos inteligentes, se nós formos responsáveis, nós vamos amenizar os problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. No nosso município, gente, essa ponte aqui, essa ponte principal, esse município vai ser dividido ao meio. Talvez vocês, vereadores, que jovens, não vai lembrar do que eu vou dizer, mas hoje eu tenho uma testemunha viva aqui, que inclusive está aqui, senhor Henrique, parabéns, obrigado por ter vindo. Eu vou falar de uma coisa que o senhor vai lembrar muito bem. Ali hoje, aonde é o depósito de gás do Mateus, do mercado, e aonde é a marmoraria do Arlindo, ali tinha, gente, uma mania, uma bueira antigamente, que toda enchente que dava naquela vagem, ela escoava naquela mania. Eu era criança, eu lembro na época do Somazinho prefeito, do Sr. João Cascudo prefeito, aqueles homens, funcionários, limpando aquela mania. Cabia um homem em pé naquela mania, limpando, aquilo acabou. Toda a água foi confinada para aquela ponte. O senhor Henrique está aqui de testemunha, não deixa eu mentir. Então, gente, aquela água foi confinada naquela ponte. E todo ano, aquela ponte, lá vai, e agora começou de novo. E isso vai acontecer. Se não acontecer agora, não fizer nada, vai acontecer o ano que vem. Eu vou dar outros pontos para vocês terem uma ideia. Gente, se a gente for falar de todos os lugares, vamos passar a noite inteira. Eu vou dar alguns pontos para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só, ali na Dona Gracinha, no fundo ali onde foi feita aquelas casas ali, aquilo ali, gente, tá, a hora que descer uma enchente, aquelas casas vão descer junto, aquilo vai ser tudo desbarrancado. E pode se amenizar aquele problema. Pode se amenizar. Aqui, essa ponte do sítio Usina, aqui, ó, aquela ponte está solta. Aquela ponte, você passa de carro, ela balança. Aquele rio está assoreado. É só um trabalho de desassoreamento naquele ali, coisa simples, barata e eficaz. Não se faz nada, aquele rio não tem leito. Aqui, gente, no fundo do Sobina, Dona Eura, aquela ponte acabou, aquela ali já caiu. Mas não foi feito nada, deixaram ela cair. E aquilo ali, o dia que ela acabar de virar, vocês vão ver a catástrofe que vai acontecer com aqueles moradores. É um problema simples, assorear o rio e arrumar a ponte. Tem tempo ainda, é barato, simples e eficaz. Evita-se um problema maior.
no fundo da casa da Dona Eva, aqui nos Fernandes. Deu uma enchente ali em 2023, arrasou com aquilo ali. Não foi feito nada até hoje, inclusive nem a ponte, que é de extrema necessidade, não foi arrumada. Já foi feito vídeo, já foi dito que tinha dinheiro para fazer e até hoje não foi feita. Então, gente, são alguns pontos. Esse Rio das Araras aqui, ó, ali naquelas estradas, se vocês passarem, é só cortar o rio, tirar ele. Serviço de máquina, tem pessoal para isso. A nossa vereadora, que hoje está vendo o que está acontecendo, inclusive com o irmão dela, ela é testemunha viva disso. Falta de compromisso, atitude e responsabilidade do setor público, dos nossos governantes. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Isso vai acontecer, e até hoje o nosso executivo não gastou R$1 para evitar o problema. E depois, se acontecer, gente, que vier os problemas, não adianta fazer o que ele fez, eu não estou criticando. Subir máquina, fazer videozinho, se vangloriar, se autopromover com a desgraça dos outros. Isso é inoportuno, é até feio fazer uma coisa dessa. A equipe vai, faz o trabalho, enxugar gelo. Isso é inoportuno. Se vocês pegarem o nosso município, há 10 anos atrás, 90% das pontes do nosso município eram de cimento. Hoje é o inverso, 90% das pontes do nosso município é de madeira. Tudo feito daquele jeitinho. Dá um jeitinho aqui, é tudo temporário. Então, gente, eu estou chamando a atenção de vocês, porque amanhã ou depois, quando acontecer, o prefeito vai editar uma medida de emergência, mas o principal que ele precisa de fazer hoje, não vou dizer que se ele fizer não vai acontecer, que eu não sou Deus e não tenho o poder da natureza, mas ameniza muitos problemas. Não vai famílias passar por sofrimento que estão passando e que vão passar pior. Então é isso, gente, vocês notarem isso. A estrutura do nosso município, ela está acabando. O vereador citou sobre o campo, o vereador está aqui, que a bandeira dele acabou de dizer, tudo que foi construído está demolindo, está acabando. Lá vai-se embora com o tempo e não está sendo feito nada para manter o que está feito. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção, é vergonhoso o nosso município, gente, vergonhoso. Do que eu vou falar, o nosso presidente tem ciência disso. Inclusive, ele recebeu um ofício, um pedido da Polícia Militar, do comandante do nosso batalhão aqui no município. Gente, eu vou falar isso para vocês porque não deveria falar, mas eu vou falar porque chega a ser vergonhoso. Imagina vocês, a nossa Polícia Militar solicitar o prefeito, está solicitando o prefeito há 3 anos para fazer uma varanda ali para eles subirem, que quando chove naquelas escadas, eles não conseguem acessar a parte de cima. Porque aquele telhado deságua tudo ali. Sabe quanto custa uma obra daquela? R$1.000. 3 anos eles estão mandando, pedindo, inclusive o presidente foi solicitado, conversaram com o nosso presidente, eles não fizeram, gente, R$1.000 uma obra. Chega a ser vergonhoso. Eu não aguentei que eu paguei para fazer. Eu não estou me vangloriando, sou melhor do que ninguém, gente, não sou melhor. Eu só estou dizendo isso aqui porque é uma vergonha. O prefeito gasta não sei quanto em viagem, gasta não sei quanto em festa, e não pode. Isso só que é o seguinte, vocês têm que entender que a nossa Polícia Militar, hoje, eles não estão pedindo o prefeito um favor, é só ele pagar o que ele deve, que é do convênio. Porque, não sei se vocês sabem, quando nós aprovamos a LOA aqui, eu questionei. Ele colocou na LOA do ano passado que nós tínhamos aqui uma junta militar. Não, nós não temos junta militar. Então, ele colocou pedindo dinheiro para a junta militar, não tinha. Nós temos um convênio aqui, nós temos um batalhão. E como é que funciona o convênio? É governo e município. O governo cede os policiais, paga os salários, e, em contraproposta, ele tem que ceder alguma coisa. Por exemplo, material didático, tudo que os policiais precisam. Obra no prédio, manutenção do prédio, é obra, é contrato firmado da prefeitura com o governo. E isso ele não repassa. Ele não repassa o básico para a nossa Polícia Militar. Eles não estão pedindo favor. O que eles querem é somente o direito, que ele repasse o dinheiro. Se ele repassar o dinheiro devido, eles conseguem fazer a manutenção. E ele não está fazendo isso. Então, eu estou chamando a atenção de Vossas Excelências para isso, gente, que quando a gente chega nessa casa, a gente fala alguma coisa, alguém vai dizer, não, ele está falando porque é oposição, ou quer trabalho na oposição, ou porque isso, ou porque aquilo. Não.
Eu estou falando dos absurdos que vêm acontecendo e que ninguém está vendo. É isso que eu gostaria de deixar aqui. E o meu muito obrigado a todos, o meu boa noite. Mais alguém deseja? Vou só ler aqui, né, uma publicação do prefeito. No último dia 23, né, ele publicou na rede social que no Diário Oficial da União a autorização de recursos no valor de R$ 1.252.371,80 para ações de resposta da Defesa Civil de Santa Bárbara do Tugúrio. Ponto. Né? É importante esclarecer, trata-se de autorização que agora segue os trâmites técnicos legais. Agora a gente trabalha com responsabilidade, sem anúncio vazio, sem promessas de antecipação. Transparência se faz com verdade. Reflitam. Transparência no nosso município. O que tem? O Elison falou que a gente fazia a nossa parte. A nossa parte, né, é cobrar. Falo por mim. Eu vou fazer minha parte cobrando. O que tiver de estar ao meu alcance, de cobrar, de vir aqui, usar a minha voz, a minha força de vereador, que eu estou aqui como vereador, para cobrar, eu vou fazer isso do início ao fim. Então, assim, a gente não está tendo transparência e os paliativos, né? Tá acontecendo tanto paliativo no nosso município, vai fazer o paliativo. A ponte tantas pontes aí, é tudo paliativo. Não tem nenhuma obra. Então, assim, e é tragédia anunciada, vai chegar gente aí que vai ficar sem acesso. Então, chega de paliativo, vamos começar a fazer obra. Dinheiro, será que não está vindo para o município? Agora, ele colocou aqui que vai chegar mais de R$1 milhão. E assim, eu acho que falta um pouco de querer fazer também. Né? A gente vai fazer o possível de fiscalizar, e eu gostaria muito que ele colocasse realmente a transparência em ação. Que a gente tivesse realmente a transparência, porque é necessário para o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado e boa noite, gente. Mais alguém deseja? Não havendo orador inscrito, ou quem deseja fazer o uso da palavra para explicação pessoal, declaro encerrada a reunião às 19h45 e determino a lavratura de sua ata. Uma boa noite a todos.